Oiê! Nesse vídeo do EduCiência, que faz parte do projeto ProEdu, apoiado pela FAPERGS e pelo Sebrae, vamos mergulhar num trabalho de investigação biológica, quase como um Sherlock Holmes da biologia molecular. Vamos juntos! O trabalho de um biólogo molecular, muitas vezes, pode parecer com o de um detetive. Na pesquisa científica, precisamos juntar muitas pistas e diferentes peças de um quebra-cabeças para solucionar os problemas e mistérios da ciência. Um dos mais comuns é a identificação de micro-organismos. Vocês já viram nas videoaulas anteriores algumas técnicas de bancada utilizadas para a identificação de seres vivos. Mas vocês podem imaginar que não é tão fácil assim descobrir com certeza qual bactéria é aquela corada em roxo na lâmina do microscópio, ou qual espécie de fungo que cresceu num lugar inóspito tem aqueles conidioforos. Descobrir os vírus que estão infectando uma grande população de animais numa fazenda, então, nem se fala. Mas aí vai uma boa notícia. Com os avanços no conhecimento e nas técnicas da área da biologia, que se preocupa com os aspectos moleculares da vida, e com o advento da computação e o crescimento exponencial do poder computacional, tudo isso tem ficado mais fácil, com ferramentas e algoritmos que conseguem combinar os conhecimentos biológico e computacional. Essa é a bioinformática. Hoje, queremos levar vocês numa jornada investigativa que vai relembrar diversas coisas que já aprendemos em outras videoaulas e ensinar ferramentas novas para descobrir um micro-organismo desconhecido que temos em mãos. Nós recebemos um caso dificílimo para investigar. Um parreiral de uvas está enfrentando problemas causados por micro-organismos, o que tem acabado com a produção. Para solucionar o problema dessas plantações, precisamos antes descobrir qual micro-organismo invasor é esse. Recebemos uma amostra de uvas desse parreiral. Agora, precisamos isolar o micro-organismo e cultivá-lo, para posteriormente descobrir sua identidade e sua relação com o nosso caso de uvas contaminadas. Mas o que pode ser tão definidor assim em um organismo tão pequeno, que nos ajude a diferenciá-los e descobrir qual micro-organismo específico é o problema aqui? Aspectos morfológicos das uvas contaminadas e das culturas de micro-organismos nas placas podem ajudar na identificação. Porém, para enquadrar com mais certeza o nosso suspeito, precisamos analisar e comparar o seu genoma. Genoma é o conjunto completo da sequência de DNA de um organismo. O DNA, além de um manual de instruções para o funcionamento do organismo, ele também é como um documento de identidade, específico para cada um. As semelhanças entre as sequências de DNA, entretanto, nos permitem construir relações entre organismos, descobrindo gêneros e espécies, por exemplo. Podemos assim utilizar técnicas para identificar nosso micro-organismo invasor através de seu DNA. Porém, o genoma é muito grande. O genoma humano, por exemplo, é constituído por 3 bilhões de pares de bases, ou seja, 3 bilhões de pecinhas menores que montam esse quebra-cabeça. Então é melhor escolhermos uma parte do genoma de organismos que nos permita identificá-lo sem precisar analisá-lo como um todo. Escolhemos então fragmentos pouco conservados, significando que eles variam bastante entre as espécies de uma mesma família, afunilando cada vez mais as possibilidades e as pistas que nos levam ao culpado. Esses fragmentos são as regiões ITS1 e ITS2 do genoma. Nós suspeitamos que o micro-organismo causador desse problema no parreiral seja um fungo. As regiões ITS1 e ITS2 do DNA de fungos podem ser utilizadas para distinguir espécies. Depois de um longo processo de extração do DNA dessa amostra do micro-organismo isolado, vamos utilizar a técnica de PCR, que já ensinamos em uma outra videoaula aqui no canal, para amplificar esse fragmento do genoma do nosso organismo desconhecido, gerando assim várias cópias dela. Tendo esse fragmento do organismo desconhecido amplificado, é necessário identificar sua sequência de nucleotídeos, seus pares de bases. Precisamos ler as letras que escrevem essa sequência de DNA, para então ser possível realizar uma comparação. Essa técnica é chamada de sequenciamento genético, a ser feito pelo método de Sanger. A técnica de Sanger é similar ao funcionamento da PCR, amplificando os ácidos nucleicos. Entretanto, ela usa pecinhas especiais, que ao invés de continuarem a formação de uma nova fita de DNA, elas param esse processo em posições aleatórias, e vai começar de novo e de novo e de novo. Depois de tantas repetições, obteremos fragmentos de todos os tamanhos possíveis, com uma pecinha especial ao final que emite um sinal de luz específico para cada tipo de base. Através de uma eletroforese e um fio capilar,
que vai separando os fragmentos do menor para o maior, com um detector de fluorescência ao final que vai distinguir qual base vem depois da outra, podemos ir lendo essa sequência. A gente já publicou um vídeo incrível em nossas redes sociais acompanhando todo o processo de sequenciamento genético pelo método de Sanger. Esse e outros conteúdos muito legais você pode encontrar em @edusciência.urgs no Instagram e no TikTok. Agora, com toda a informação necessária, vamos partir para encontrar os nossos suspeitos. A ferramenta BLAST do NCBI permite a comparação entre a nossa sequência problema e outras milhões de sequências cadastradas na base de dados, de milhares de genes de milhares de espécies. O BLAST retorna uma pontuação de similaridade da nossa sequência com essas outras sequências do banco. Caso uma pontuação alta não seja encontrada, podemos estar lidando com uma espécie não caracterizada ainda. Elementar, meu caro Watson. O resultado do BLAST chegou e nos indica que nosso micro-organismo é um Aspergillus niger, um fungo filamentoso que é conhecido por causar o apodrecimento de parreiras. E olha só como ele cresceu na placa. A morfologia é a mesma de um Aspergillus niger, de fato. Fungos filamentosos produzem substâncias tóxicas como metabólitos secundários do processo de decomposição, que são chamadas de micotoxinas. Algumas espécies de fungos do gênero Aspergillus, como o do nosso caso, produzem essas micotoxinas, como a ocratoxina A, que contaminam as uvas e o suco ou vinho produzido a partir delas. Seguindo as etapas para a identificação, como as que descrevemos, podemos descobrir com precisão com que organismo estamos lidando, e assim montar estratégias para solucionar o problema de forma eficiente. Os produtores de uva agora estão aptos a resolver o problema de suas parreiras. Mais um caso resolvido com sucesso. A bioinformática tem diversas aplicações. Hoje, mostramos um protocolo da bioinformática clássica, que trabalha com sequências de ácidos nucleicos. Mas um outro grande ramo é a bioinformática estrutural, que estuda, como o próprio nome já diz, as estruturas das moléculas e tudo que acompanha. A bioinfo faz parte de várias áreas, ajudando tanto a melhorar a qualidade quanto a velocidade da pesquisa. A genética médica se beneficia muito da bioinformática, por exemplo, encontrando soluções personalizadas para os tratamentos terapêuticos. Na farmácia, simulações de orientações e acoplamentos de moléculas, o que chamamos de docking, ajuda na formulação de novos fármacos. Durante a pandemia de Covid-19, a bioinfo teve um papel fundamental no compartilhamento de informações através de bancos de dados, essenciais para o enfrentamento da emergência sanitária. As ferramentas de bioinformática também possibilitaram a produção de vacinas muito mais rapidamente. A bioinformática é uma aliada poderosa de todo detetive, de todo cientista. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até mais, pessoal! Não esqueçam de seguir o @edusciência.urgs no Instagram e no TikTok, e de se inscrever aqui, no nosso canal no YouTube.